Esse é o prêmio do cara que defende matar conservadores. Voltou a circular pelas redes sociais um vídeo de um sujeito chamado Elias Jabor. Esse cara é um professor de economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, filiado ao Partido Comunista. Eu vou pedir licença dos senhores que eu vou ler o trecho desse pronunciamento que ele deu num podcast chamado Inteligência Limitada. Disse o senhor Elias Jabor. Cara, você vai fazer o quê? Você é um Estado revolucionário. Você é um Estado. É um Estado que está sob cerco. Se você começa a permitir com que esse tipo de com esse grau de subversão ao sistema, entendeu? Aquilo vai pro buraco. Ele defendia aqui a repressão na transição de uma economia de mercado para uma economia socialista. Reprimir opositores. Aí o entrevistador. Vamos matar a galera. Oi? Matar a galera. Não é matar a galera. Vai aplicar a lei, maluco. Assim, é aplicar a lei. Pena de morte? É pena de morte. Mas você é a favor da pena de morte? Do socialismo, sim. Por que essa diferenciação do socialismo para não... Porque no capitalismo que morre é pobre com a pena de morte. E pobre não morreu também no socialismo? Não, muito pelo contrário. Os caras que eram mortos não eram pobres? Olha, todo mundo é pobre. Não. Quem morreu é pobre. Tudo bem, mas eram pobres, né, a serviço de uma potência estrangeira. Então aí é justificado? Eu acho que sim. Isso é um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse foi um pequeno trecho citado por esse cidadão num podcast, um dos podcasts de maior audiência do país. Inventamos agora, deputado Rodrigo, o fuzilamento do bem. Fuzilamento dos opositores. A morte justificada de opositores. Esquerda aí que enche a boca para falar de democracia, enquanto defende perseguição no Brasil. É só a gente ver a demagogia na CPMI de 8 de janeiro. Se calou. Qual é que foi a pena para esse sujeito? Ele foi preso, ele foi cancelado, ele teve suas redes sociais anuladas, caçadas. Ele foi aberto algum inquérito? Sou um sujeito que defende a morte de opositores? Não. Ele vai ser assessor da Dilma na presidência dos BRICS. Esse é o prêmio do cara que defende matar conservadores. A esquerda, silêncio total. Aí, nesse fim de semana, outra notícia. Cuba, uma ONG lá chamada Fundação para Direitos Humanos de Cuba, acusa Cuba de vender jovens para a Rússia na guerra contra a Ucrânia. Olha a acusação. $1.000 custa um jovem que vai morrer na Rússia, segundo essa ONG, a mando do governo castrista. Mais barato do que os mais médicos. Custa $2.000, mais ou menos. Essa é a lógica do comunismo. O maior produto de exportação desse regime são as pessoas. Até onde eu saiba, exportar pessoas ou vender pessoas é escravidão. É isso que promete o regime castrista, que tem muitos fãs aqui nessa casa. Terceira notícia. Irã. O presidente do Irã vai fazer uma visita a Nicolás Maduro. Ibrahim Raisi. Eu vou ler também a declaração do presidente iraniano. A relação entre Irã e Venezuela não é uma relação diplomática normal, mas uma relação estratégica entre dois países com interesses, visões e inimigos comuns. Esta fala do presidente iraniano falando a Nicolás Maduro também serve a Lula. Lula é um antigo aliado do regime iraniano. Antigo aliado. O Irã, que tem diversas violações aos direitos humanos e que acabou de condenar à morte 18 manifestantes. Aqui tem certeza que tem gente que gostaria de condenar à morte. Também manifestantes que protestavam contra o regime por conta da morte de uma jovem pela polícia porque estava usando o véu de maneira inadequada. O Irã, que mata mulheres por apedrejamento, por adultério. Sabe o que as feministas fazem contra o Irã e contra essa aproximação do governo Lula e o governo iraniano? Nada. E é tão próxima a relação que 2 navios de guerra aportaram no Rio de Janeiro, permitido pelo presidente Lula. Essa é a nossa proximidade. E por que eu estou falando de Cuba, Irã, Nicarágua, Venezuela, Cuba? Aliás, Nicarágua, Venezuela, Cuba é a agenda do presidente iraniano. Por que a gente fala disso? Porque do dia 29 a dia 2 de julho, toda essa patota aqui vai estar reunida no Foro de São Paulo, em Brasília, que vai cobrar entrada em dólar, não yuan, porque comunista bom gosta de dólar. Vão cobrar entrada em dólar. O Foro de São Paulo, só para nós atualizarmos, nasceu lá na década de 90, e o objetivo era que os países latino-americanos recuperassem o espaço perdido com a queda do Muro de Berlim e a falência da República Soviética. Vou traduzir o que eles queriam. Eles querem achar um hospedeiro para financiar ditaduras comunistas na América Latina. Vocês sabem quem é o hospedeiro da vez? O Brasil. Foi no início dos anos 2000, nos primeiros e segundo governo Lula, e aí tá as obras em Cuba, o metrô de Caracas. Tá aí o Brasil financiando essas ditaduras e volta agora no terceiro governo Lula, de novo, defendendo dinheiro para a Argentina, defendendo ajuda à Venezuela, defendendo dinheiro para Cuba. O Foro de São Paulo está aqui porque ele veio buscar dinheiro dos brasileiros. Essa é a agenda externa hoje
do governo Lula. Não é a agenda externa dos brasileiros que repudiam esse tipo de ditadura e esse tipo de prática. É a agenda externa vinculadas a um projeto de poder. Qual é a diferença? A diferença é que dessa vez não vai ser feito, este projeto não vai andar sem oposição e sem gente na rua. Os brasileiros irão protestar nas ruas contra esse desgoverno que quer esfolar os brasileiros de impostos para repassar dinheiro a ditaduras comunistas e sanguinárias.